Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Barreto, do podcast, você já sabe, Capital Político, e hoje vou entrevistar a grande autoridade desse podcast, que é João Rúmel, que normalmente está aqui do meu lado da bancada e hoje está do outro lado, né? Para a gente poder fazer o debate, né, João? Isso é um prazer debater contigo e a gente ver esse mundo, esse Brasil, tá certo? Que está no momento de consolidação e de uma bagunça danada. Pois é, então, vamos lá. Quando o menino entra ali, a menina entra para fazer ciência política, ele aprende um modelinho na qual o Estado ele é representado como uma caixa, né? E ali você vai colocando as demandas, né? O que o pessoal chama dos inputs. E essa caixa ela tem que ter uma capacidade mínima de processar essas demandas e transformar isso nos outputs, que são as políticas públicas, as respostas, etc. E a gente aprende que quando o Estado não tem capacidade de fazer, de executar essas demandas, né, e elas se acumulam e criam impasses, você acaba entrando numa crise. É uma crise do governo, ou do próprio Estado, muitas vezes, né? Chega a esse ponto, né? Quando a gente fala que ele faliu. E aí, quando a gente olha para o noticiário, a gente tem, vamos lá, a nova campanha de comunicação do Lula, tarifaço, CPI do INSS, imposto de renda, que mais que a gente pode colocar? IOF, né? Que é a 1303. Julgamento do Bolsonaro. E aí, eu conversando até com uns amigos que são repórteres, né? O pessoal da imprensa, assim, qual é a lead do Brasil hoje? Né? Antigamente, a gente parecia que funcionava de uma maneira mais sequencial, né? Um assunto era seguido de outro, mas você resolvia mais ou menos uma determinada coisa. Tá entrando reforma administrativa agora de novo, né? Aí a pergunta é, o que essa quantidade, essa profusão enorme de assuntos, e muitos desses assuntos, né, vitais para o Brasil, como essa questão do tarifaço, né, o que isso diz da capacidade do Estado, mais especificamente da capacidade do governo, de processar os problemas e as dificuldades que ele enfrenta? Olha só, eu acho que a gente está num momento muito interessante. Tá certo? De um momento que, no meu modo de ver, nós estamos vendo uma luz no final do túnel. Como? Essa bagunça toda? Não, porque é o seguinte, o que eu entendo nesse momento é aquilo que eu sempre falo. Nós estamos num momento que a gente tem uma idiosincrasia de poder, onde todo mundo tem um poder, tá certo? Todo mundo quer seu pedaço de poder, mas as coisas estão clareando para quem vai ficar o poder e o modelo que está na Constituição começa a querer tomar formas reais. Porque, querendo ou não, eu vou falar que o Congresso hoje ele propõe um semipresidencialismo. A Constituição, na realidade, propõe um semipresidencialismo. E o que está acontecendo nesse momento? Tá certo? Vamos falar em cada item que você tocou, tá certo? Para a gente discutir isso e acrescentar outros. Tá? A primeira coisa que a gente está olhando nesse momento é o seguinte: está na pauta do Congresso hoje, tá certo? A PEC do Fórum Privilegiado. Olha só, qual é a importância da PEC do Fórum Privilegiado? É o seguinte, eu estou saindo da pressão de julgar os parlamentares pelo STF. Eu vou tirar uma arma do STF sobre o Congresso. Concorda comigo? Engraçado porque antes era uma proteção. E se tornou uma arma. Exato. Então, o que ele está fazendo? Então, buscando uma forma de mitigar esta coisa contra eles. Olha só, o STF sem essa arma, o que vai ser ele? Será que vota impeachment? Será que eles têm coragem de querer regulamentar o Congresso? Será que os altos salários não vão ser julgados? Mandato não vai ser julgado, não, vai ser votado? Mandato não vai ser votado? Decisões monocráticas não vão ser votadas? Tá certo? Eu acho que isso é um marco de consolidação e é um acordo. Saiu do acordo da primeira semana, da greve do baixo clero. Aí eu falo da greve do baixo clero, tá certo? Que é da oposição, mas eu acho que foi muito mais do baixo clero.
Deixa eu aproveitar. A CPI do INSS foi uma manifestação do baixo clero ou foi uma vitória da oposição? Eu acho que foi uma vitória da oposição utilizando a falta de prestígio que o baixo clero está tendo no momento. Vamos só contextualizar aqui. Quando a gente fala revolta do baixo clero, acho que a gente... Antigamente você tinha uma ideia de baixo clero, que seria ali, né, assim, era o pessoal que não participava das mesas, que não eram convidados para a imprensa, para as entrevistas e tal. Hoje o baixo clero parece que é todo mundo que não faz parte do tal do colégio de líderes, né? Então, quando a gente falava em revolta do baixo clero, a gente falava mais de qualificação. Hoje, quando a gente fala revolta do baixo clero, a gente está falando mais de uma revolta como uma estrutura de comando da casa. É isso, né? É exatamente isso. Porque é o seguinte, olha só. Quando a gente fala esse processo, que as pessoas... Antigamente, o poderamento do presidente das casas e dos líderes era gigantesco. Era enorme. Por causa das emendas, dos acordos, dos cargos. Hoje... Eu tenho o meu próprio dinheiro, eu boto onde eu quero. Agora, eu quero que o cara brigue para mim para botar esse dinheiro. O Hugo prometeu e não entregou. Por que ele não está entregando, João? Porque o governo está enrolando. E ele está ficando cada dia mais... A credibilidade dele está perdendo em função disto. E se ele não entrega, eu não tenho compromisso com você. Tá certo? E aí como é que fica essa história? O governo acreditou que ia ter ele, ia ter o Supremo urdindo para amenizar esse processo e não tem mais. Não é que não tem mais, mas o poder está diminuindo cada dia. Então é o seguinte, olha só, quando se tem uma derrota... Porque é o seguinte, a gente tem que olhar a semana como um todo. Vamos olhar? Olha só, perdeu na CPI. O Hugo tentou com a adultização lá, né? Tentou fazer um projeto, ele entregou o projeto, mas tudo que o governo queria não tem nada lá. Não entrou. Até a comissão que foi criada, eles deram a comissão, mas tiraram todo o poder da comissão. Eu vi até um deputado que falou assim, estou lendo o texto aqui que saiu, o que sobrou para essa comissão? Entendeu? Então, quer dizer, olha só, a partir do momento que você olha isto, certo? Olha só, a coisa mais interessante, votou a urgência da reforma tributária, da 1087. Não botou para votar essa semana, ué, para que a urgência? Sinalização de quê? De poder? Então é o seguinte, o que eu estou colocando para você é o seguinte, o Congresso hoje ele está começando a um momento importante de consolidação dele. Tá certo? De ele mostrar o seguinte, eu estou começando a me proteger. São duas PECs, uma do Fórum e tem uma outra sobre prerrogativas. Tá certo? Então é o seguinte, mais uma vez fortalecendo ele. Em cima daquela tese que eu sempre falo assim, toda vez que você briga com o dono da caneta, tá certo? Não se esqueça que o dono da caneta é que escreve, que assina. Tá certo? Eu gosto de falar a frase do Gilmar mais uma vez. O Supremo dá o voto sobre a última fala sobre o fato. Mas quem determina o fato é o Congresso. Vou te dar um exemplo que você falou, o problema do IOF. O Hugo e o Dino estão com um problema. Qual é o problema? Eles bateram no IOF, o Supremo tomou uma decisão, na minha opinião, como cidadão esdrúxulo, porque ele fala que metade é inconstitucional e outra metade não é inconstitucional, sendo a mesma coisa, tem alguma coisa de errado. Isso não é constitucionalidade, isso é uma decisão política. Tá certo. Aí a pergunta que eu faço para você, quem criou o IOF? Uma lei. Quem votou a lei? O Congresso. Dentro da lei, quem fez a opção de determinar que quem definia a alíquota era o Executivo? O Congresso. Ele pode tirar isso? Basta mudar a lei. Vão ter disponibilidade para fazer isso? Ou vai assumir uma derrota? Ou eles vão aprender que este é o poder da mão deles? Outra coisa com isso, olha só, o Hugo está numa situação, na minha opinião, complicada.
eles aprovaram a lei que modifica o parâmetro de deputados federais, aumentando em 14. 14, 17, não sei. Uma coisa assim. Então, aí o que acontece? O presidente vetou. Eles vão votar o veto? Ou vão aceitar cortarem deputados de outros estados? Né? E aí quem perdeu mais? A Paraíba perdeu 2 deputados federais. O Hugo vai ser candidato a quê? A deputado federal? Exatamente. Vai ter mais dificuldade? Então é o seguinte, essas coisas estão na hora de discutir e as pessoas vão começar a ponderar esses processos. João, é interessante porque no início da sua fala você coloca uma questão que havia uma proteção que se tornou uma arma. Se a gente for no âmago desse movimento, né, o STF ele ganha, digamos assim, era talvez um poder passivo e se torna um polo ativo, né, de decisões e de políticas públicas. Só que, também na sua fala, você coloca o Congresso está se preparando para sair dessa condição de refém na qual ele foi colocado. Pode ser que o Supremo, ele mesmo, tenha interesse em abrir uma negociação, né? No sentido de rebalancear essa situação, mas que ele possa preservar sua condição? Olha só, a semana passada aconteceu um fato muito interessante. Teve um evento no Rio de Janeiro, onde 2 ministros colocaram palavras totalmente contraditórias sobre a posição do Congresso e que vai fazer a sociedade refletir sobre o papel do Congresso. Será que essa é um bom debate para o Supremo? Será que isso a população não vai entender aonde está a divergência e qual é o problema desta briga entre o Supremo, o Judiciário e o Legislativo? Olha só qual pessoa que ler a lei vai entender o que um falou e o que o outro falou. Uhum. Esse foi um acontecimento que fala assim, tipo, que bagunça é essa? É a lide, tá certo? Mas, onde é que vai dar isso? E é isso que eu estou falando para você, olha só. E outra coisa, por que eu coloco? Olha, se eu vou falar para você o seguinte, o Congresso tinha também as mesmas facas em cima dele em função do Executivo, que era a medida provisória, o trancamento de pauta, as emendas. Foram acabando uma por uma. Será que isso também não está acontecendo no Judiciário? Só que temos um outro problema, tá certo? Eu falo o seguinte, quando a gente nasce, a gente mal mexe as pernas. E o nosso objetivo é correr. E a gente vai aprendendo gradativamente com cada tombo, com cada empecilho que a gente tem. Qual vai ser o futuro desses empecilhos na hora que o Congresso realmente aprender a correr? Eu tenho uma pergunta aqui, mas eu vou deixar ela para o final, porque eu acho que ela vai dar um encaminhamento legal. Antes, nesse sanduíche que a gente vai montar aqui, como é que o Congresso está se organizando em relação a pautas importantes, né? Como, por exemplo, principalmente a desoneração do imposto de renda, tendo como horizonte ou como dilema até a eleição de 2026? Olha só, você tocou no ponto principal, que é onde eu vejo a luz do final do túnel, onde as coisas estão ficando cada dia mais claras. A semana passada deixou rastros ou deixou rumos fixados que vão acontecer. Vamos lá, vou só colocar uma coisa para você. A primeira coisa que eu acho que a reforma do imposto de renda é de interesse de todo mundo, mas é muito mais do Lula. Qual o outro ponto que o Congresso pode pressionar o Lula sem criar confusão? Esta ação, concorda? Concordo. Enquanto Lula não fizer o acordo que fez com o Hugo e o Davi, e, consequentemente, com todos os parlamentares, eu, pessoalmente, não acredito que essa ação seja votada. Tá certo? Porque é o seguinte, você quer, faça a sua parte, que é para eu poder fazer a minha. Essa é a primeira coisa que eu estou vendo como o Congresso já se posiciona de uma forma diferente.
A segunda forma que a gente vê, e aí eu vou falar da CPI de novo, olha só, hoje o Centrão está começando a mostrar para o governo que ele não tem voto. Ele pode ter até a garganta, pode ter até mídia, mas ele não tem voto. É o que aconteceu na CPI. E na CPI ainda está acontecendo um fato interessante. O Centrão base, né? Claro. Porque tem o Centrão oposição também. Então, o Centrão base e oposição, todos os dois começaram a falar assim, se eu não sou parceiro, eu não vou cumprir a minha parte. Concorda? Isso você está se referindo, por exemplo, à decisão do Renan Calheiros de sair da CPI... Também. Omar Aziz, claro, né? Porque eles perceberam que é o seguinte, eu não vou ficar aqui para defender o governo. Defender o governo de crime de INSS na véspera da eleição. Exatamente. Então é o seguinte, ao mesmo tempo que isso acontece, mostra que está tendo um diálogo muito grande entre o centro e a direita. E aí, tudo voltado para as eleições. Tudo voltado para as eleições. E aí o seguinte, a pauta importante de modificar o Brasil vai estar nisso? Não, vai estar num debate para a próxima eleição. E onde a gente vê a semana passada fatos acontecerem de suma importância. O primeiro é a federação. Realmente se consolidou a federação da União com o PP. Isso é importante para as próximas eleições? É fundamental. Vou dar uma conta, olha só. Aproximadamente, se você pegar as regras passadas, eu poderia lançar 500, cada partido poderia lançar 540 candidatos a deputados federais. Se você fizer uma média, porque conforme a região, conforme o estado, você tem um limite de poder gastar na campanha. Se eu fizer só a média, dá mais ou menos R$1 milhão por cada vaga. Eu gastaria 540 milhões, concorda? Por cada partido. Olha só, o União tem quase isso. Tá certo? O PP tem menos do que isso. Agora, cada um teria que lançar 540. Quando eu junto os dois, e para eles tentarem sonhar com 150 parlamentares, os dois juntos. Tá Se eu junto os dois, tá certo? Eles vão, de vez de lançar 1.080, vão lançar 540. Eles vão gastar só 540 milhões. E o fundo junto deles dá 1 bilhão. Olha o tanto de dinheiro que sobrou para governador, presidente da República, tá certo? Governadores, senadores e presidente da República. Outra coisa, tá certo, que você tem que olhar, tá certo? Eles vão, de vez de lançar 1.080, vão lançar 540 e vão fazer os mesmos 150. Só que tem grana para as outras campanhas. Segundo ponto que eu vou colocar para você, quando você faz essa fusão, no mesmo dia você dá um jantar onde tem 2 fatos importantíssimos. Os 6 principais partidos de centro-direita sentaram na mesa, os seus presidentes. Estava lá o seu Baleia, o seu Kassab, o seu Marcos Pereira, tá certo? O seu Rueda, o seu Ciro Gomes e o seu Valdemar da Costa Neto. Onde todos saem de lá dizendo que cada um vai ter o seu candidato. Mas se o Tarcísio for, pode ser um consenso. Interessante, né? Aí o mais interessante é o seguinte, olha só, vamos imaginar que eu tenho 5 pessoas, todos com bons empregos, com uma visibilidade de permanecer empregados, fazendo políticas, e eles falam assim, nós vamos brigar entre nós, mas só um vai continuar empregado. Sentado na mesa para chegar a essa conclusão, tem alguma coisa de errado. Tem lógica? Tem bom senso? Não é melhor fazermos um acordo e sair todo mundo empregado? Mas você sabe que nessa questão, até abrir um parênteses aqui na nossa discussão grande, né? Eu estava me perguntando esses dias, assim, existe uma tecnologia de eleição melhor, né, mais adequada para enfrentar o presidente Lula? E aí, quando a gente olha para o presidente Lula, a gente vê uma disposição imensa, né, de fazer políticas de transferência, de operacionalizar programas, né, voltados para as eleições, mas principalmente daqui a pouco de usar a máquina contra candidatos. Não estou falando de nada
ilegal, pode até ter, né? Mas eu não estou falando nada disso. Mas estou falando de a máquina de comunicação, a máquina... Né? E aí aí eu me coloquei uma questão, João, que é a seguinte: é melhor a direita se organizar em um candidato só, e aí, nesse tempo, o Lula já sabe em cima de quem ir, e não apenas isso, né? Criar estratégias para essa situação. Por exemplo, lançar o Fernando Haddad governador de São Paulo, não para o Fernando Haddad realmente se tornar o governador, mas para ele criar ali uma voz só para criticar o Tarcísio, caso o Tarcísio seja essa figura. Ou é melhor você caçar em bando, vamos dizer assim, né? Lança, então, 3, 4 candidatos competitivos, você dispersa a atenção do próprio governo, né? Que vai sempre atacar, claro, o segundo colocado, né? Ou o primeiro, né? Em alguma circunstância, mas você tem outras opções e outros candidatos que vão estar ali num acordo mútuo de autorrespeito para tentar criar uma condição para, na hora certa, dar o bote, né? no presidente. O que você acha que vai entrar a partir daí? E aí, voltando para o nosso debate grande, o quanto que essa composição entre os partidos é uma eleição para, claro, eleger um opositor, né, do atual governo, ou também é uma eleição para consolidar o papel dos partidos e do Congresso nessa luz do fim do túnel que você está vendo? Não, eu vejo que isso é para consolidar o Congresso e consolidar os partidos em conceito não só pragmático de poder, mas no conceito ideológico. Tá certo? Eu vejo nesse momento que os partidos estão entendendo que é o seguinte: pô, se eu ficar brigando aqui, eu não consigo maioria, sabe como é que eu vou administrar isso? Nunca mais. Se eu não fizer uma coalizão grande, tá certo, que eu possa ter a maioria dos votos, adianta eu brigar e ganhar o poder? O que você está falando, então, por exemplo, se um Tarcísio vem, ou se um Ratinho, se um Caiado, enfim, a gente teria algum nível de garantia de que ele teria maioria no Congresso, em função das bancadas, que esse modelo do Congresso administrando uma parte do orçamento ia permanecer intacto e o Congresso ia melhorar a sua capacidade de participar do processo de formulação? Eu acho que eu só mudo a última frase. Eu acho que não é o Congresso participar. O Congresso vai passar a formular. Isso mesmo com o Caiado, por exemplo? Mesmo com o Caiado, porque ele vai ter que ter voto. Que ele já andou dando declaração de que prefere um executivo forte, né? Mas ele, para ser forte, ele vai propor e ter que negociar, senão ele perde. Agora, o grande problema é o seguinte: o parlamentar pelo parlamentar não está preparado para isso. Tá certo? Hoje, qual é o problema hoje, nesse momento? Tá certo? O parlamentar vai saber posicionar e colocar uma política pública? Ele tem o detalhe de como ele vai fazer isso? Não. Ele tem que saber o seguinte: aonde estão os problemas das políticas públicas? E aí tem 2 segmentos que vai se posicionar claramente nisso. Tá certo? A sociedade organizada que quer solucionar os problemas, tá certo? Para ter produtividade, eficiência ou privilégios. Ou a casta dos funcionários públicos, que sabe como isso funciona, está preparado para escrever política pública, onde eles vão colocar a manutenção dos seus privilégios. Que é o que a gente está vendo hoje. Então, isto vai ser uma coisa importante. Quer dizer, os parlamentares, os políticos, estão se ajustando e ocupando o seu espaço, claramente. E que eu acho que não tem volta. Agora, será que a sociedade está preparada para poder fazer esses acordos, escrever políticas públicas claras, saber qual é o impacto regulatório para isso poder dar para frente e não dar com burros na água? É curioso, né? Porque você coloca um caminho que a gente está trilhando, mesmo que uma parte dos atores não esteja
mesmo que a parte dos atores não esteja preparado para operar esse modelo, eles estão caminhando para isso. Claro. É aquilo que eu falei. É uma inevitabilidade. Exatamente. É o seguinte, o meu futuro é correr. Mas eu ainda não comecei a engatinhar. Mas onde que a gente está aí? A gente já... Olha só, eu acho que a gente já está engateando com uma boa dose de segurança. Com a boa dose de segurança já começando a ficar em pé. Tá certo? E eu acho que esse é um processo que vai começar a acontecer rapidamente, principalmente quando a gente começa a ver realmente o empoderamento do Congresso e a gente começa a ver que as eleições já estão definindo quem são os pares, quem vão ser os players do processo. Se a gente fosse caminhar para uma lead, uma manchete desse podcast, talvez pudesse ser a eleição de 2026, na verdade, a vitória do Congresso? Pode representar a vitória do Congresso? Eu acho que vai ser. Tá certo? Porque é o seguinte, aí eu vou olhar para o passado. Vamos olhar há um ano atrás as eleições do ano passado? Tá certo? A eleição municipal. A eleição municipal, não vou olhar para prefeito, não, como todo mundo olha. Vou olhar para vereador na proporcional. Tá certo? Qual foi a transferência de voto que o Lula fez? Qual foi a transferência que o Lula... pequena. Qual foi a transferência que o Bolsonaro fez? É o time deles. E mais nada. Então, os parlamentares dos partidos viram isto. Por isso está tendo essa linha de trabalho. E aí consolida o Congresso. E aí consolida como é que os partidos vão se enviar politicamente da agora para frente. A maioria das pessoas vê os eventos políticos como fenômenos estanques, né? Aconteceu. O que você está falando é que a eleição do ano que vem é a continuidade da eleição do ano passado. Claro, com uma maior especificidade. Porque eu gosto de fazer algum comentário seguinte. Pós-eleição do ano passado, eu vi parlamentares fugirem de fotos com o Bolsonaro e com o Lula. Principalmente com o Lula. Eu tenho exemplos muito engraçados, onde eu fui num seminário, onde tinha alguns parlamentares que, na hora que o Lula chegou, eles ficaram um pouquinho e saíram, porque não queriam correr o risco de tirar fotografia com o Lula. Deixa eu aproveitar, então, já a gente está caminhando para o final, mas deixa eu aproveitar essa quantidade de informação e de análise que você tem desse ambiente. Você vê alguma possibilidade... Você está colocando que 2026 é muito provável que a polarização seja vencida, né? Sim. Esse é o ponto, né? Não é que o Lula seja derrotado ou o Bolsonaro Não. seja derrotado. É que a polarização seja vencida, né? Exatamente. E que o pragmatismo das coisas para acontecer vai vir com maior facilidade. Uhum. Você vê alguma condição... É claro que tem chance, né? Tanto o Lula quanto... Mas de uma reprodução... Ou seja, tentativas de reproduzir essa polarização vão dar com burro na água. É isso. Eu acho que vai. Olha só, uma coisa que eu acho é o seguinte, as pessoas precisam entender esse momento novo das redes sociais. Televisão é importante, a gente vê televisão, mas hoje a gente coleta muito mais informação, tem muito mais o diálogo através das redes sociais, que tem os seus algoritmos e o seu dedinho é poderoso. Então é o seguinte, as pessoas vão começar a ver que essa radicalização ela vai diminuir gradativamente, vai tudo para o centro. Você vê alguma chance dessa linha nacionalista que o Lula criou agora, né? Até mudando o slogan do governo, disso pegar de alguma maneira? Olha, tudo é possível, né? Mas eu acho difícil, porque mesmo com o discurso nacionalista, tá certo? Quando vem a palavra Lula, não circula na rede. Olha só, nós temos 2 meses aí, uma campanha grande, com leads maravilhosos, com slogan maravilhoso. O rico contra o pobre, tá certo? Somos soberanos, tá certo? Mas não cresce. Não cresce. Não sai da margem de erro do processo. Por causa dos algoritmos. Não que as pessoas já estão pensando.
mas pelos algoritmos do processo. Então é o seguinte, quebrar isso vai ter que ser muito inteligente, vai se gastar muito dinheiro. Ou vai se cancelar as redes sociais. Eu acho que hoje já não cancela, porque eu, sinceramente, uma coisa que nós não falamos aqui, dois assuntos que nós não falamos aqui, que também vão ser importantes, estão interligados, que é o julgamento do Bolsonaro e as questões de como que os Estados Unidos está vendo o Brasil. Se ele vai continuar com novas penalidades, o que ele vai fazer? Tá certo? O que eu estou percebendo é que penalidades mais severas dependem de um posicionamento político do Brasil. Eu compro de algum lugar ou dou apoio a um país específico. Tá certo? Que isso não vale, isso não ganha discurso, tá? Se a China, por exemplo, passa a anunciar que ela vai comprar mais soja dos Estados Unidos do que do Brasil. Olha só, essa conta, posso falar uma coisa para vocês? Se os Estados Unidos vai vender soja para a China, ela vai deixar de entregar para algum lugar, porque hoje tem uma crise de demanda. Alguém não vai comprar os Estados Unidos, é alguém que vai procurar o Brasil. Então isso não precisa ser uma preocupação. Eu acho que na atual conjuntura a gente tem uma crise de demanda, não é uma preocupação significativa. E aumento dessa pressão dos Estados Unidos? Isso eu tenho uma preocupação muito grande, porque e principalmente com os temas que eles estão colocando. Olha só, aquela investigação do artigo 301, né? Para mim é uma preocupação, onde eu coloco lá corrupção, Lava-Jato, onde eu boto Big Tech, onde eu boto desmatamento, onde... Tá certo? Eu coloco alguns temas que eu preciso entender aonde aquele cara quer chegar. É só para penalizar e criar um desconforto ou para ir para as vias de fato? Isso. A princípio, via de fato, é o modus operandi da turma, né? Então, o que eu acho que tudo isso está fazendo com que as pessoas comecem a observar e fazer uma discussão sobre isso. Aí voltamos para o início da conversa, né? A gente tem uma quantidade grande de temas que não são endereçados, né? Às vezes eu me sinto num livro de Dostoiévski, no qual ele começa uma trama e você vai acompanhando aquela trama, mas antes dela chegar ao final, uma outra trama se cria. E ela é tão mais importante, tão mais grave do que a primeira, que ela engole a primeira. Mas não necessariamente você resolve esse problema. Agora, o que você está dizendo é que esse acúmulo ele vai ser resolvido não com uma mudança de governo. Vai ser resolvido, ou melhor, ele está endereçando uma mudança de... Não vou falar uma mudança de regime, mas uma mudança de... comportamento, de atuação... de CEP, né, do poder, né? Você vai colocar ali no Congresso. João, excelente, cara. Não, eu gostei muito do papo e eu acho que esse é um papo que tem que ser porque agora para frente as eleições começaram. Tá certo? Porque ainda tem um fato que a gente não colocou. Vamos lá, claro. É o seguinte, que foi aprovado na CCJ o projeto da Dani Cunha, tá certo? Que volta o próximo voto impresso, uma série de modificações importantes. Será que isso passa? Isso é uma revolução. Eu não sei se tem maioria realmente para passar. Você acha que o Mota vai pautar? A pergunta que eu faço e aí? Será que se pautar passa? Tá, então, o que eu acho que isso é importante... Porque aí o pessoal não vai nem poder acusar essa pauta de ser uma pauta bolsonarista, né? Não. Então, o que eu estou colocando com essas coisas todas nesse momento é que vai definir as regras para os próximos 15, 20 anos, a próxima eleição. Essa é a lead do podcast. Tá certo? Eu acho que isso vai definir esta questão com tudo. E não é que a gente fazer suposição. Hoje a gente está vendo a coisa mais clara, mais transparente dentro do que vai acontecer. E aí o seguinte, para frente, qual a segurança que a gente tem? Que vai ter um bom debate político para a próxima eleição. Muito ataque, mas também muito conteúdo.
Muito bom, vai ser um privilégio acompanhar isso a partir aqui do Capital Político. Estamos à disposição aí, vamos acompanhar junto. Isso aí, João. Obrigado, cara. Nada, um abraço. Obrigado a você.